17 de março de 2016, São Paulo empata com Trujilhanos na Venezuela e fica em situação delicada na Libertadores. Vitória contra o Cerro por 2-0 deu ao Corinthians a liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. Galo vence bem o Colo-Colo e praticamente garante vaga nas oitavas de final. Hoje é a vez do Palmeiras. No Uruguai, Verdão espera a pressão da torcida e catimba do Nacional na estreia de Cuca no comando. Olá, olá, muito boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva dessa quinta-feira. A gente já começa de cara falando de Libertadores da América. Ontem o São Paulo foi até a Venezuela e, como já tem sido uma constante nessa temporada, jogou mais uma vez muito mal e apenas empatou com o fraco Trujilhanos, lanterna do Grupo 1. Para acompanhar esse duelo que prometia trazer esperança à equipe do Morumbi, escalamos o repórter Alexandre Silvestre. Mas olha, até a torcida do Tricolor já está desanimando com essa má fase aí do time, viu? Semana passada, restaurante dentro do Morumbi, lotado para o jogo entre o São Paulo e o River Plate. Um empate na Argentina até que deu para o gasto. Mas a derrota de domingo para o Palmeiras desanimou a clientela tricolor. Ontem sobraram mesas. Nem a banda chegou no horário. Quando o time vai mal, o negócio também dá preju. A gente é um restaurante voltado totalmente para o público são paulino, para o torcedor do São Paulo, né? Então, se o São Paulo vai bem, o público abraça também o restaurante. Se o São Paulo vai mal, o torcedor deixa também de ir para a arquibancada e, consequentemente, aqui para o Copa também, né? É meio desanimador o São Paulo hoje. Não tem nada a ver com a qualidade do serviço, da comida, da bebida. Geladinho, comida boa, qualidade, aqui é ótimo. Prejuízo incalculável para o São Paulo na Libertadores seria qualquer resultado diferente de uma vitória diante do pequeno Trujilhanos na Venezuela. Depois que nós perdemos para o Strongest em casa, qualquer um assusta, viu? Para ser sincero, qualquer um assusta. E não é que aos 35 do primeiro tempo os caras fizeram 1-0? Que dureza! Chama o garçom! É hora de afogar as mágoas. Garçom, Paulo Henrique Ganso entra em cena. Nada de servir aos outros. É com ele de novo. Bola na rede, 1-1. A preocupação de alguns, ou de algumas, não está no jogo, e sim na amizade real, virtual. Na crise do país, liga pro Lula, liga pra Dilma. Quer uma mãozinha no futebol? Chame o apito amigo. Pênalti duvidoso para o São Paulo. Ganso bate na trave. Só não perdeu no finalzinho porque o Trujilhanos consegue ser ainda pior do que o time brasileiro. Os venezuelanos colocaram água no chope do São Paulo. Chances remotas e matemáticas de classificação à próxima fase ainda existem. Só que o tricolor tem apenas 2 pontinhos em 3 partidas. Está atrás do River Plate e do The Strongest da Bolívia. Nossa, que coisa horrorosa. O time tá meio apático, o time tá meio morto. A gente só pede raça, a gente só pede vontade. A gente tá aqui, paga sócio torcedor em dia. Até me emociono de falar, mas... Cara, vocês são a vida da gente, velho. É na quarta, é no domingo, é na semana. Só joga com vontade, só isso que eu peço. Amor à camisa do São Paulo. Apenas isso, beleza? Abraço. É, São Paulinos. É cantar para não chorar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Entendo a paixão pelo futebol, né? Mas aí você colocar a sua responsabilidade da sua vida num time de futebol, eu acho, né, talvez seja melhor rever um pouquinho o que é importante. Eu acho que futebol realmente é importante, mas tem outras coisas também. São Paulo não está jogando bem. Ontem poderia ter
perdido o jogo no último lance, quase que o Trujillianos fez 2-1, que seria pior ainda. O São Paulo tem 2 jogos e só tem uma solução, vencer os 2 jogos para seguir na Libertadores. Se perder do River Plate, já vai ser eliminado precocemente, o jogo é no Morumbi. E se empatar, vai estar respirando por aparelho. Só um milagre poderia salvar o São Paulo. É uma pena, mas não me surpreende. Nós, há muito tempo, estamos dizendo aqui, o São Paulo se enfraqueceu em relação ao ano passado. É um time mais fraco em relação ao ano passado. Se o ano passado já não foi bom, por que esse ano seria melhor, meu caro Oscar Roberto Godoy? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite, doutor Sérgio Moro. Que bom se o país tivesse um judiciário com juristas como o senhor e a sua equipe. O poder legislativo estaria muito, mas muito melhor. Seria integrado e formado somente por políticos decentes. Mas, infelizmente, nestes poderes nós temos o reflexo da nossa sociedade. Um judiciário decente e uma classe política muito ruim. Ruim tanto quanto o futebol do São Paulo. Que baba que é esse time. Esse time é uma baba. É uma baba esse time. Ruim, péssimo, péssimo. Eu acho que os torcedores do São Paulo deveriam deixar um pouco a Avenida Paulista e ir lá para frente do Morumbi ou do CT e protestar um pouco lá. Porque esse movimento que o cidadão brasileiro está fazendo está surtindo efeito. Eu acho que se o torcedor são paulino fizer um protesto ali, bater uma panela, também vai resolver, uma frigideira, um prato ali vai resolver. Porque não é possível um time... Pode ser limitado tecnicamente, mas tem que ter vontade, determinação, aquilo que o torcedor popularmente chama de raça, Nem isso esse time do São Paulo tem, nem isso. Jogador morto em campo. Então, é o reflexo também de que o ambiente não está bom, o relacionamento entre eles não está bom. Tanto quanto o meu relacionamento com o diretor desse programa. Protestem, mas de maneira pacífica. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Após o empate de ontem contra o fraco Trujillianos da Venezuela e com 2 pontos conquistados em 3 partidas, a gente quer saber então... O São Paulo vai se classificar para a próxima fase da Libertadores? Sim ou não? Acesse o nosso site. O resultado eu dou daqui a pouco, no fim do programa. Eu acho que não, e já falamos sobre isso, Celso Cardoso, desde o começo da Libertadores, dos primeiros jogos, do jeito que estava. Não é verdade? E você? Não. Nossa, sim? Ai. Não. Tá. O que você tem? Não Oi? tá legal, ele tem? não tá bom, Godoy, dá uma força. O poste tá fazendo xixi no cachorro, cara. O rabo tá mordendo o cachorro. O seu, como é que é? Repete, eu não entendi. Como é que é? O que você quer saber? O que você tem? Nada. Gente do céu. Dona Maria Helena, ó, tia do Celso. Toninho, você que vai fazer aniversário na Páscoa, o homem tá contaminado. Você é a favor ou contra? Não. Não avança. A resposta é não avança para a próxima fase. Ultimamente eu tô assim. 100% não tem defesa. Claro. Tá certo. Eu também acho que não. É pau neles. Nem A, nem B, nem C, nem D. Pau neles, autoridade, no rigor da lei. Mas qual é a pergunta? Godoy. Se São Paulo vai para a próxima fase da Libertadores. Mas nem que ele arrumar um Lula ou uma Dilma para ajudar ele. Tá bom, vamos deixar esse assunto de lado, Godoy, tá muito quente esse assunto. Na Arena Corinthians, o Timão recebeu o Cerro Porteño do Paraguai e fez uma das melhores apresentações da temporada. Em noite inspirada do atacante Luca, o alvinegro conseguiu mais 3 pontos e se aproximou das oitavas de final. Com essa vitória, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo 8 da Copa Libertadores da América, somando 9 pontos. E o técnico Tite sabe
que a equipe deixou a Arena com a classificação muito bem encaminhada para a próxima fase dessa competição. Nós também jogamos um jogo impressionante hoje. Por quê? Porque 13 equipes elas subiram na classificação e brigando em encaminhamento, e depende de nós, nesses 2 enfrentamentos que tem, né, de trazer uma vitória, nos dar essa classificação. Isso pesa também. Tu pega o desempenho do jogo, o placar deveria ser esse ou mais. Então ele traduz no mínimo do que foi a partida. Está acima daquilo que eu esperava. Está acima. Feliz por estar acima do que esperava, mas está à frente daquilo que eu imaginava, mas eles me têm ainda como um cara que é chato e que fica cobrando. Hoje eu falei, pá, bom, legal, ganhamos e tal. Aí eu falei assim, só que o time joga mais que isso. Esse pôs o homem é muito chato. Mas não é trazer a busca sempre do crescimento, é essa a ideia. Bom, o Tite só não está querendo que o jogador fique com a bola cheia, né? Se achando e tal. Não. De qualquer forma, até escrevi ontem no meu blog da gazetesportiva.com, ou na cara do gol, que vencer sempre é importante, isso é óbvio. Mas vencer jogando bem, sabe, é bacana para quem joga e bacana para quem assiste. Ontem o torcedor corintiano teve toda a razão do mundo para estampar um sorriso de orelha a orelha. O time jogou muito bem, criou possibilidades, marcou como sempre marcou, teve disposição, velocidade, sabe? É um time gostoso, dá gosto de ver jogar. E mereceu os 2-0, poderia ter construído até um placar mais elástico. E se o Corinthians continuar nessa atuada, e digo isso porque as previsões sobre o Corinthians eram as piores possíveis. Perdeu 7 titulares, blá, 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 vai demorar. E confesso que, se o Tite está surpreso, imagina a gente. E aí, obviamente, ele está sendo modesto, porque tem muito do dedo do treinador. Você vê que o Corinthians tem uma maneira de jogar e é espelho daquilo que prega o treinador. Não é só o ensinar, o pregar, Não, tem um conjunto de fatores. A justiça na gestão, a meritocracia, o bom ambiente, são todos os detalhes que fazem de uma equipe, que fazem de um grupo vencedor. E o Tite é o comandante mais adequado para obter sucesso. O tempo tem mostrado isso, os resultados também. E o comportamento ontem mostrou, principalmente para corintianos como o Carlos Rosa. Carlos Rosa, precisa ligar para mim, eu perdi teu número de telefone. Mostrou que emocionalmente a equipe estava diferente no jogo lá em Assunção. Porque a postura disciplinar do Corinthians ontem foi completamente diferente. Jogou, os atacantes não ficaram impedidos nenhuma vez, jogaram com disciplina. Não perturbaram o árbitro. Não, e outra coisa, você vê que inteligentemente o Luciano, que tomou um tapa na cabeça, reagiu só verbalmente, foi advertido por capricho do árbitro, mas reagiu verbalmente e não entrou na provocação do adversário. Portanto, a pré-eleição ou papo no vestiário ou no corredor lá em Assunção deve ter sido diferente, porque os jogadores entraram em campo com uma postura completamente alterada, coisa que não é normal, não é comum para um time que tem um técnico com a postura que tem o Tite. Parabéns ao Corinthians. Agora não tem jeito de mandar o tape desse jogo lá para o Morumbi, para o São Paulo, não? O Balsa. Será que o Balsa não assiste o jogo do Corinthians? Coloca de castigo esses jogadores mortos aí, que não tem sangue na veia. Você tem que mandar... assiste o jogo do Corinthians, Mas aí você tem que mandar o tape, mandar o treinador, mandar os jogadores, mandar os dirigentes. Eu acho que os caras não entendem o que o treinador fala, cara. Uma vez eu ouvi uma preleção... Mas não entendiam o que o Milton Cruz falava? Não entendi o que o Muricy falava? Eu vi aquele Rubens Manhano dando orientação, pedido de tempo com a seleção brasileira. Eu não entendi nada. Ainda bem que ele desenha, então dava para ver o desenho. Eu não entendi nada que ele falou. O Osório mandava bilhetinho. Eu acho que ninguém entende o que esse Balsa fala, porque o Balsa aí, a hora que ele dá entrevista, ninguém entende. Tem que traduzir lá, colocar as letrinhas. E se o cara for analfabeto? E mais uma vez a torcida alvinegra fez uma grande festa na arena. E o Gazeta Esportiva acompanhou tudinho. Com você onde preciso for.
Não importa a alegria, meu Corinthians te amo demais. Sempre. Aqui, ó. Ó, porquinho fatiado, aí, ó. Sempre. Linguiça. Porquinho, linguiça, já era. Sempre o porco na churrasca. Eu tava com outro palpite na cabeça, mas agora que eu vi o vídeo do 90 segundos, eu vou seguir o Pai Montanha. 3-0 Timão. Acabei esfumaçado. 7-1. Vira 4, no segundo faz mais 3. Hoje é nós, não tem jeito, mano. 7-1 é só contra o Santos. Vai ser um jogo difícil, vai virar 1-0. Confiança, filho. Tamo em casa. Ronaldo. A gente cadeira de roda agora é tranquilo, o moleto é tranquilo. Esporte bretão, o passado da tua história, ciente da tua missão, vitória, 1-0 hoje, 46. 1-0 é goleada. 1-0 é goleada. Sabe, eu nasci corintiano, pode ser eu caminhando. Já tá mexendo aqui, doidão. Que eu me entendo por gente, coloquei na minha mente, sou fiel, sou burigão, não adianta. Grávida de quantos meses? 7. Já sabe o nome? Davi Jorge. Tem que vir logo cedo, né? De pequeno já vai ensinar a fazer futebol. Já vai nascer sabendo, não vai ensinar não. Ô, irmãozão, o primeiro tempo o Coringão foi pra cima, hein? O Coringão foi pra cima, jogou com vontade aí. Foi bom, né? Podia ter sido melhor. Cabe mais. Tá favorável, tá tranquilo, é tudo nosso. Bom, mas ainda precisa acertar bastante no segundo tempo. O Corinthians jogou bem, só que tá precisando tocar um pouquinho mais rápido ali no meio. Acho que o Corinthians tem que segurar um jogo aí pro segundo tempo aí e garantir a vitória aí, mais 3 pontinhos pra gente. Hoje é o dia do Luciano. Tá faltando a bola, chega mais. Mas hoje o Guilherme vai brilhar e o Luciano vai meter mais 2 no segundo tempo. Ninguém melhor do que nós pra falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar sem te esquecer. Ninguém melhor do que nós. Se chegar, né? Não, sem chance. Esse confronto não haverá. Não. Fala, Celso. Não. Obrigada. E parabéns ao Vicente Montanha, que registrou aí essa grande festa. Vicente, querido Montanha, que agora é o mais novo casado da redação, oficialmente casado. Parabéns, Montanha. Criou juízo. Todos nós criamos um dia. Ninguém morre solteiro, então. Não, de jeito nenhum. Ninguém morre solteiro. Bom, a gente continua falando de Libertadores. Lá em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro esbanjou força ofensiva e venceu bem o tradicional Colo-Colo do Chile. Enfrentamos a um time grande, um time que joga bem, que tem um bom futebol e acho que superamos prácticamente en los 90 minutos y fue una victoria importante porque estamos más perto de nuestro primer objetivo, que es clasificar y también pensando en ser primeros no grupo, que é importante. O Atlético não tem a melhor campanha da Libertadores, que pertence a outro Atlético, no Atlético Nacional da Colômbia. Mas entre os brasileiros é o melhor time. Com méritos, hein? Com méritos. E olha só a tática do Atlético Mineiro. O Atlético saiu com a bola, soltou a bola, 1 minuto,
ficou com uma posse de bola 1 minuto, fez o gol, 1-0. 4 minutos de jogo, o Prato, que é grosso, mas é fazedor de gols, errou um gol, ele e o goleiro. Seria 2-0 em 4 minutos de jogo. Então, enquanto o adversário está se acertando, se posicionando para ver quem vai pegar quem vai marcar quem, o Atlético já está ganhando o jogo. Já está ganhando o jogo. Olha a diferença. E, engraçado, esse técnico aí também é estrangeiro, né? Mas dá para entender o que ele fala, né? Porque muito tempo jogou também. Mas dá para entender o que ele fala. Por isso que o Atlético está bem. Os jogadores entendem o que o técnico fala. Vai ser a sensação brasileira na Libertadores, vai ser o Atlético Mineiro. Eu voto no Grêmio, na verdade. Seguindo essa sua... O Grêmio também está na marra. Eu apostava, mas não... Seguindo a sua linha de raciocínio, então, como é que os técnicos brasileiros fizeram sucesso no Japão, na China? Os intérpretes eram bons. Os intérpretes eram bons. Entendi. Entendeu? Porque quando o brasileiro fala, o intérprete traduz. Será que ele traduzia tudo que os técnicos brasileiros falavam? Será que o intérprete é melhor técnico do que os treinadores? Cara, porque lá onde eles foram que entendiam o que eles falavam, ninguém conseguiu sucesso. Só em Portugal, mas também se fala que não entender em Portugal, e assim mesmo, só um fez sucesso em Portugal. Não, o Carlos Alberto Silva foi vitorioso lá também. Otto Glória e depois agora o Filipão. Não, o Carlos Alberto Silva também foi bem lá. Em Portugal? Porto, bem lá. Sei não, hein? Vamos pesquisar, há controvérsias. Não, palavra, pode pesquisar. Carlos Alberto Silva. Há controvérsias. Não há, não. Sei não. Pode lá, sucesso. E pelo grupo do São Paulo, The Strongest e River Plate ficaram no empate, resultado que manteve a distância de 3 pontos dos brasileiros para os argentinos, vice-líderes da chave. Ou seja, até precisa até refazer, porque eu pulei o jogo de São Paulo contra o Trujilhanos. São Paulo tem 2 pontos. Partindo do pressuposto que o São Paulo ganha em Trujilhano, jogando aqui em São Paulo. Essa palavra é bonita, hein? Essa palavra é mais bonita do que o futebol do São Paulo. Pressuposto? Essa palavra é bonita. Partindo... Dá uma imponência, né? Dá. O cara parece intelectual. Se porventura o São Paulo ganhar. Não, mas essa também Trujilhano... é chique. Tudo que ele fala é chique. Não, ele está inspirado. Pressuposto. Isso é legal. Se porventura... Não, tá bom. A gente vai deixar você concluir. Vocês são bacanas. Nos você tá indo bem. Tô indo bem? Celso, você tá indo bem. Comecei mal, agora tô bem. Arrasa, Celso! Você começou azedo. Agora você tá legal. Tá. Então vai. Tem como voltar? Então não me deixa azedo. Não. Mais uma palavra bonita, manda. Não tem. Não, você tem que ser. Você é uma catarata de inteligência, cara. Bom, resgatando o raciocínio perdido, vamos lá. Partindo do pressuposto que o São Paulo vença o Trujilhanos, vai a 5 pontos. Certo. Aí você tem lá o confronto do River Plate com o Strongest. O Strongest joga em Buenos Aires, favoritismo do River. Então o River iria para 8, o Strongest se manteria com 7 e o São Paulo com 5, faltando 2 rodadas. Então aí esse jogo do São Paulo com o River, como eu disse, jogo chave aqui em São Paulo. E se o São Paulo perder do River, bye-bye Brasil, ou melhor, bye-bye Libertadores e bye-bye São Paulo. O São Paulo não ganha nem do Trujilhanos. Você acha? Esse time aí, morto desse jeito, nem do Trujilhanos. Não ganha. Depois o azedo sou eu. Meu primo Jurupoca deve ficar doido comigo. Quem? Jurupoca. Olha. O Ari Júnior Jurupoca deve ficar doido comigo. Ele é São Paulino fanático. E aquele amigo do Pascoal também, o Toninho, nem tá aqui hoje, né? Não. Deve estar fazendo a unha. Mas falar em fazer a unha, né? Eu fiquei sabendo agora. O Flávio Prado faz a sobrancelha. É coisa de São Paulino, ou não, né? O Flávio não é São Paulino. Aonde ele faz a sobrancelha? Né? Aqui na maquiagem? Aqui? O Flávio Prado fazer. Macho não faz sobrancelha, né? Macho apara a sobrancelha. Macho não apara a sobrancelha. Quem risca a sobrancelha é mulher. E o Flávio Prado. Olha, escuta, hoje é a vez do Palmeiras, viu, entrar em campo, lembrando, fora de casa contra o Nacional do Uruguai. E o Verdão quer usar a motivação do novo treinador para trazer aqueles 3 pontinhos na mala de volta aqui para São Paulo. Cuca chegou na segunda-feira, treinou a equipe, fez mudanças e hoje já tem uma parada duríssima contra o Nacional no Uruguai.
A experiência de um campeão de Libertadores talvez possa fazer a diferença para um jogo tão decisivo. Acho que o Cuca está passando a sua experiência de campeão também de Libertadores, sabe o quanto é difícil essa competição. Então acho que o mais importante é nós jogadores assimilar o mais rápido possível o que ele está pedindo dentro de campo para que os resultados venham e a gente consiga classificar para a próxima fase. Uma das missões do treinador é transformar o espírito do time. Libertadores é diferente, então os jogadores têm que mudar. Vai ter catimba, vai ter torcida, vai ter arbitragem, então a gente vai ter que jogar contra todos esses aspectos para que a gente consiga o nosso objetivo, porque a gente sabe que Libertadores não é fácil. Para quem pensa que o Palmeiras entra em campo achando que o empate é um bom resultado, o discurso é bem diferente. O Palmeiras tem que entrar de uma forma de querer ganhar desde o primeiro minuto, vir aqui se impor aqui no Estádio do Nacional para que a gente consiga o resultado que nos interessa. É verdade. Godoy, eu só discordo de uma tese que, aliás, boa parte, não só dos jogadores, mas também dos colegas de imprensa também tem. Eu penso diferente, não sei você que já esteve lá e é árbitro. Essa história tem muita catimba, tem que chegar duro, tem que provocar. Para mim é tão simples. Se você tem bola, se você tem futebol, não precisa de nada disso. Sabe? Não existe melhor provocação do que você pegar, dar um drible bem dado, jogar a bola no vão das pernas, dar chapéu, jogando sempre com objetividade, buscando o gol. Para mim, essa é a melhor resposta. Que aí sim você vai deixar os caras bravos, eles vão dar uma butinada e vão ser expulsos. Simples assim. Agora não, tem que ser ratificação do macho alfa. Sabe? Ah, não, aqui mando eu, aqui ninguém passa. Palhaçada. Joga bola que não precisa provar nada pra ninguém. Isso eu acho que é artifício Godoy, de quem não é muito competente. O Godoy fica olhando pra mim. Tô errado? Ou você como árbitro, acha que tem que pegar e dar pancada mesmo? É sobrancelha, é macho alfa. Isso aqui é um programa de esporte, futebol que eu tô fazendo? Traduz aí pra mim, o doutor Paulo Tuma Júnior. Macho alfa, o alfa é macho ou é fêmea? É alfa, é o macho principal. Fêmea? É o dono do território. Senão é Afrodita. É o dono de tudo. Hermafrodita. O negócio é o seguinte. Alfa. O negócio é o seguinte. O Palmeiras. Pascal, eu não aguento. Macho alfa. Não. Isso é um zoológico. É o machão, pronto. Isso é um zoológico esse programa, ué. Não, esse é um zoológico. O Palmeiras está em desvantagem. E estando em desvantagem, é claro que ele tem contra ele a vantagem do adversário, que vai tirar proveito. De que maneira? Tentar desestabilizar emocionalmente o jogador brasileiro. Mas aí entra na provocação? Vai lá, dá butinada, peita? Não, o que interessa ao Palmeiras hoje é o seguinte, é ganhar o jogo. Então, tudo que o adversário fizer, o Palmeiras tem que relevar, ignorar, enquanto não estiver em vantagem. Ou seja, o senhor disse a mesma coisa que eu, então. O senhor concorda comigo? Eu só não estou falando no alfa, eu vou no beta, no zeta, no zeta, no qualquer letra do alfa. Ou seja, só para interpretar de uma maneira o que eu disse. Você como árbitro de futebol, ex-árbitro, aí vai lá o Uruguai... É igual medicina. Tem ex-médico? Então. Não tem ex-médico. Tem ex-advogado? Não tem. Não tem. Então, como árbitro. Então, tá bom. Como árbitro. O jogador uruguaio vai lá, provoca o jogador brasileiro. Dá uma butinada. Você vai fazer o quê? Vai expulsar o Uruguai. Faz igual o Luciano ontem. Ignora e deixa o jogador adversário ser punido. Você foi brilhante, como sempre, no seu raciocínio. Muito obrigado. Alfa. Beta. Não. Delta. Beta? Vixe. Mas não tem um nome masculino aí? Posso seguir aqui? Olha, vou seguindo, tá? Mas agora com outra competição. Pela Copa do Brasil, a bola também rolou ontem. O Flamengo, que estreava na competição, não soube aproveitar a vantagem numérica em campo e acabou derrotado em Aracaju para o Confiança por 1-0. Entre os outros jogos de destaque, no Espírito Santo, o Rio Branco recebeu o Santa Cruz e foi derrotado por 1-0. E no Rio Grande do Norte, Globo Futebol Clube e Bahia não saíram do 0-0.
O ex-presidente da FIFA, obrigada que foi bom para mim, Joseph Blatter, entrou com uma apelação na Corte Arbitral do Esporte para reduzir a pena a que foi condenado pela entidade. O suíço foi banido por 6 anos de eventos oficiais do futebol, acusado de violações no Código de Ética da FIFA. Blatter se diz inocente da acusação de pagar ilegalmente 2 milhões de francos suíços ao então presidente da UEFA, Michel Platini, em 2011, por serviços prestados 10 anos antes. Quem disse que canalha não envelhece, né? Ou que não tem velho canalha? A CBF apresentou hoje os novos uniformes da seleção brasileira para a temporada de 2016. Os modelos desta nova camisa foram Douglas Santos, Gabriel e Thiago Maia, convocados para a seleção olímpica, que disputará 2 amistosos ainda nesse mês, contra a Nigéria e a África do Sul, como preparação para os Jogos Olímpicos. O uniforme amarelo ganhou novas golas e manteve a listra verde nas laterais. Já no uniforme reserva, além de novas golas, foram adicionadas também cores mais claras de azul nas mangas e na parte superior das costas, além de detalhes em amarelo perto do pescoço. E aí, meninos, vocês gostaram? Ridículo, aprovaram? Azul aí. Mas o que é isso? O Flávio Prado, Esper nosso aqui, eu estava na redação, ele falou que o calção tá ridículo, parece cirola. O calção parece cirola. E esse azul que já mostra, nosso time já está desbotado. Antes de começar o jogo, nós já estamos desbotados. Tá à altura do futebol da seleção. Ah, é? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico com a opinião do Flávio Prado Esper. Ele alfinetou. Ele alfinetou? Não aprovou, ele falou então. Que esse carção aí parece cirola. Tá bom. Ele é o entendido, quem sou eu para discutir? Ele é metro... Cirola também é uma coisa... Cirola. Moderna, né? Eu até não entendi. Eu falei, pô, Flávio, você tem um vocabulário mais moderno aí, né? Mas ele estava empolgado que ele tinha feito a sobrancelha, passou rímel no supercílio. Supercílio que fala? No cílio, supercílio. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br. Eu quero hoje mandar um beijo para o pai da Gabi, que está aqui do meu lado. Ela trabalha aqui no estúdio. Ele é palmeirense, o seu Paulo. Boa sorte para o seu time no jogo de hoje, viu, pela Libertadores. E parabéns pela sua filha, porque ela é muito competente e muito gente boa, viu? Um beijo, então, para o seu Paulo. Beijos, abraços, apertos de mão. O sogrão, seu Paulo, aí. Um abraço pro Curvina, lá em Frutal. Curvina e o Viola, lá em Frutal, Minas Gerais. Isso aí. Seu Paulo, um grande abraço. Todo mundo mandando beijo pro seu Paulo, entendeu? Gabi é bonita também. Hello. Também é bonita. Além de tudo. O destaque de hoje no site gazetesportiva.com é a CPI das torcidas organizadas da Câmara Municipal de São Paulo, que hoje recebeu os líderes das torcidas dos 4 grandes em sessão extraordinária. O principal assunto foi a agressão sofrida por 2 dirigentes da Gaviões da Fiel no início do mês. Todos os líderes acreditam que as agressões não vieram das torcidas. Rodrigo de Azevedo Lopes Fonseca, o Diguinho, presidente da Gaviões, estranhou as agressões sofridas, já que ele e um secretário da torcida foram agredidos pelas costas logo depois de saírem da reunião no Fórum da Barra Funda, com a supervisão do promotor Paulo Castilho. Já o presidente de honra da Mancha Verde, Jânio de Carvalho, disse que, ao contrário do que foi divulgado, a primeira reunião não havia sido pedida pelas torcidas e sim pelo próprio promotor, que, segundo ele, teve um discurso estranho no encontro. Já o líder da Independente, Danilo Zamboni, também reforçou que a agressão não tem ligação com torcidas, pois foi algo sem pé nem cabeça, à luz do dia, na frente do fórum. Segundo ele, um ato covarde que foge das ideologias das torcidas e que os verdadeiros responsáveis devem ser responsabilizados. O presidente da CPI, o vereador Laércio Benco, se mostrou inclinado a acompanhar as investigações e pediu uma cópia do inquérito da Polícia Civil.
Não temos tempo, temos. Pau neles, autoridade. Pau neles, fica protegendo o bandido não. Pau neles, autoridade. Se não der conta, se vocês, autoridade, não dão conta, chama o Marcola. A noite de quarta-feira foi de homenagens aqui em São Paulo. Emerson Leão, um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro e dos técnicos mais vencedores do país, foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Emerson Leão nasceu em Ribeirão Preto. Começou a carreira no comercial, mas foi na cidade de São Paulo, onde ele chegou em 1968 para jogar no Palmeiras, que sua carreira decolou. Apesar da relação com a cidade ter se iniciado há quase 5 décadas, foi só nesta quarta-feira que Leão recebeu na Câmara dos Vereadores o título de cidadão paulistano. Se fosse um vereador amigo meu, se fosse pessoas altamente conhecidas da política, que eu tivesse amizade, não seria surpresa. Mas da vereadora Sandra, eu não a conhecia. Mas ela conhecia a minha trajetória profissional e como homem. Isso significa muito mais para mim. Depois de trabalhar no São Caetano em 2012, Leão se afastou do futebol para cuidar de seus negócios. Nesse período, recebeu propostas, mas não se animou a voltar para o esporte, corroído por denúncias dentro e fora do país. Eu acho que para retornar, preciso ter um grau de sedução muito grande, né? E alguma coisa extra que me conduz. E hoje você liga a televisão, tem o mundo todo aos seus pés para você aprender alguma coisa. Gostaria de ser um aluno deles, mas está difícil. O incentivo para o retorno poderia ser a participação em um projeto que ajudasse no processo de mudança do futebol brasileiro. Seria um prazer fazer parte dessa mudança. Talvez não como treinador, mas como um diretor executivo de futebol, para dar aquilo que a minha classe não tem. Tem muitas pessoas que podem fazer isso, que vieram do futebol e auxiliar o diretor, o presidente, o torcedor, aos atletas e principalmente ao treinador. Eu acho que poderia me encaixar muito bem nesse aspecto. Após vencer na última terça-feira o 15 de Piracicaba, o Santos entra em campo novamente no próximo domingo contra o Rio Claro, no interior paulista. E para esse jogo, o Peixe terá que atuar com um jogador improvisado na lateral direita. Fernando Gavini nos conta quem será o substituto. O Santos terá 2 novidades para a partida de domingo contra o Rio Claro pelo Campeonato Paulista. Poupado na vitória contra o 15 de Piracicaba, Ricardo Oliveira volta ao time. A outra mudança será na lateral direita. No lugar do suspenso Vitor Ferraz, vai jogar o volante Alisson. Eu venho fazendo alguns treinamentos nessa posição. Já fiz alguns jogos na base, como lateral direito. Fui campeão da Taça São Paulo em 2013, jogando de lateral direito. Eu sou volante, lateral não é a minha posição, mas não vejo problema nenhum em atuar pela lateral. Eu já tive até uma conversa com o Dorival há um tempo atrás e ele já pensava nessa possibilidade de me colocar como lateral. Eu falei para ele que numa ocasião, ele precisando de um lateral, poderia atuar ali. Será apenas a segunda partida como titular de Alisson desde que sofreu uma lesão no joelho em fevereiro do ano passado, num clássico contra o São Paulo. Titular absoluto do time em 2014, o volante perdeu espaço depois da sua terceira contusão grave. E agora tenta recuperar o tempo perdido. O momento é ter paciência, não se precipitar, esperar o momento certo e na hora que a oportunidade apareceu, eu poder aproveitar. Como é que você vê a tua briga para entrar no time? É com o Thiago Maia? É nessa posição que você briga para voltar a ser titular? A minha briga não é diretamente com o Thiago Maia, não existe só eu também, de volante, tem outros jogadores aí que também podem atuar como volantes. Eu também posso ter a oportunidade de jogar na lateral, posso jogar no lugar do Renato, se o Dorival optar também. Minha briga não é diretamente com o Thiago Maia, Então, a oportunidade que aparecer, seja qual for a posição, vou procurar aproveitar. Depois da boa exibição ontem contra o Cerro Porteño, o Corinthians voltou aos trabalhos agora à tarde no CT Joaquim Grava.
Com o compromisso pela Libertadores agora só em abril, o Timão tem uma sequência de confrontos pelo Paulistão. Felipe Esboril acompanhou a preparação para o primeiro deles agora, contra o Linense no sábado. Uma vitória acompanhada de uma chuva no dia seguinte que serviu para lavar a alma do corintiano. O time volta a ser líder do Grupo 8 da Copa Libertadores da América e fica a um passo da classificação para as oitavas de final do torneio sul-americano. Muitos dizem que o Corinthians já teria entrado nos trilhos após a debandada de jogadores. Outros afirmam que ainda falta certa margem para a equipe se entrosar. Bastaram 60 dias para o time começar a temporada sem 5 titulares campeões brasileiros, contratar reforços e se remontar. Destaque na partida de ontem contra o Cerro Porteño, o atacante Luca deve receber um reconhecimento especial da diretoria do Corinthians. O contrato dele se encerra ao final do Paulistão e a diretoria estuda comprar 50% dos direitos econômicos do jogador, uma negociação que gira em torno dos 4,5 milhões de reais. Na tarde desta quinta-feira, apenas os reservas e quem não atuou ontem diante do Cerro Porteño, os 90 minutos, vieram a campo e já trabalham para o compromisso do final de semana contra o Linense pelo Campeonato Paulista. A novidade, mais uma vez, foi a presença de Elias no campo, que está no estágio de transição e ainda precisa de pelo menos mais 2 semanas para ficar à disposição do treinador. Pela Libertadores, o Timão só volta a campo no dia 6 de abril, 3 dias depois do clássico contra o Palmeiras, diante do Santa Fé, na Colômbia. Por enquanto, está tudo dando certo. O Corinthians está na liderança dos 2 torneios que está disputando, a Libertadores e o Paulistão. O técnico Tite parece ter dado um jeito neste time mais uma vez. A verdade é que onde o professor Tite põe a mão, parece virar ouro. Ou melhor, viram vitórias. Ai, põe a mão na minha cabeça. Um beijo, o programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde, mas o Celso... Não. Amanhã no Gazeta Esportiva. Ah, você não tem? Um grande abraço. Jornal? Ah, tá bom. Um beijo, gente. Tchau. Um abraço pro Vladimir, pro Zé lá na vizinhança. Fiquem com Deus, ainda é possível. E precisamos todos.